Salve Maria Santíssima, bem-vindo a mais um vídeo do Tratado. Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 2, que são as verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem. Esse capítulo é dividido em 5 artigos, cada um desses artigos traz uma dessas verdades fundamentais, né, que São Luís ele escreve. O artigo número 1 diz: Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Porque, né, justamente, ele é o fim último, porque se todas as devoções, independente se for essa que São Luís propõe, ou outra, algum santo e tudo mais, todas essas devoções, se elas não levam a Cristo, elas são devoções falsas e enganosas. Então, Cristo é o fim último, essa é a primeira verdade. Né? Por quê? Porque Jesus Cristo, né, em Jesus Cristo, habita toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graças, de virtudes, de perfeições, porque Jesus Cristo é o nosso único mestre que deve ensinar-nos, nosso único Senhor de quem devemos depender, nosso único chefe ao qual devemos estar unidos, nosso único modelo com o qual devemos conformar-nos, nosso único médico que nos há de curar, nosso único pastor que nos há de alimentar, nosso único caminho que devemos trilhar, nossa única verdade que devemos crer, nossa única vida que nos há de vivificar, e nosso tudo em todas as coisas que deve bastar-nos. Então, porque Deus Deus Pai não nos deu outro fundamento, né, para a nossa salvação, nossa perfeição e nossa glória, senão Jesus Cristo. Então, todas as nossas ações, elas precisam ter justamente esse motivo, o motivo de que é para chegar até Deus, né? Para chegar até Jesus. Porque Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Fora dele, fora de Jesus Cristo, tudo é ilusão. Mentira, iniquidade, inutilidade, morte da nação. Então, por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo, podemos tudo. Render toda a honra e glória ao Pai, em unidade do Espírito Santo, e tornar-nos perfeitos e ser para nosso próximo um bom odor de vida eterna. E é justamente, né, porque a gente, se aproximando de Jesus Cristo, nós levamos o seu perfume às outras pessoas, nós levamos as suas palavras de vida eterna às outras pessoas, né? Se estabelecermos, portanto, a sólida devoção à Santíssima Virgem, teremos contribuído para estabelecer com mais perfeição a devoção a Jesus Cristo. Teremos proporcionado um meio fácil e seguro de achar Jesus Cristo. É o que a gente já vinha conversando nos outros vídeos, né? Nossa Senhora, ela nos leva até Cristo, né? A missão dela é nos levar, nos aproximar de Cristo, do seu Filho. E se o Imaculado Coração triunfa, Cristo triunfará também, né? Esta devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. E aqui no 63, São Luís ele vai fazer uma oração a Jesus Cristo, né? E eu queria destacar alguns pontos que são importantes nessa oração, né? Mas a oração inteira é linda, vale meditar, né? Pontinho por pontinho, né? Sobre ela. É o parágrafo 63. A maior parte dos cristãos, vai dizer São Luís, mesmo os mais instruídos, desconhecem a ligação imprescindível que existe entre vós e vossa mãe. Vós, Senhor, estáis sempre com Maria, e Maria sempre convosco. Nem pode estar sem vós. Doutro modo, ela deixaria de ser o que é, e de tal maneira está ela, transformada em vós pela graça, que já não vive, já não existe. Sois vós, meu Jesus, que viveis e reinais nela, mais perfeitamente que em todos os anjos e bem-aventurados. E aqui a gente pode lembrar, né, da frase de São Paulo, né? Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, se um apóstolo ele chega ao final da vida dizendo nessa frase de entrega, né, nas mãos de Jesus Cristo, que a gente não pode dizer da mãe dele, né? Então, Maria está tão intimamente unida a vós que mais fácil seria separar do sol a luz, do fogo o calor. Digo mais,
com mais facilidade se separariam de vós os anjos e os santos que a Divina Mãe, pois que ela vos ama com mais ardor e vos glorifica com mais perfeição que todas as vossas outras criaturas juntas. E aqui São Luís ele vai fazer um questionamento, e eu direciono esse questionamento para você. Depois disto, meu amável mestre, não é triste e lamentável ver a ignorância e as trevas em que jazem todos os homens na terra a respeito de vossa Mãe Santíssima? E aqui São Luís vai dizer, né? Eu não falo dos idólatras, dos hereges, né? Eu não falo dessas pessoas. Eu falo principalmente dos cristãos, né? Dos cristãos católicos, né? E mesmo de doutores entre os católicos, que exercem a profissão de ensinar aos outros a verdade e, no entanto, não vos conhecem nem a vossa Mãe Santíssima, a não ser de um modo especulativo, seco, estéril e indiferente. A gente vou fazer um pequeno parênteses, né? São Luís, ele vivia numa época onde tinha muito forte uma heresia chamada jansenismo. Eu não vou falar muitas coisas sobre essa heresia, caso você tenha interesse, dá uma pesquisada, porque são vários pontos, né? Tem um artigo muito bom na Cleofa sobre o jansenismo, tem vários vídeos no YouTube, inclusive da rede Século XXI, sobre o jansenismo também. São Luís, ele foi um grande pregador contra essa heresia na época dele. E o jansenismo, entre muitas outras coisas que falava, ele dizia que as pessoas não precisariam se preocupar com a própria salvação ou condenação, porque já estava pré-determinado. Então Deus, como ele sabe de todas as coisas, ele já sabe se você vai para o céu ou vai para o inferno, então você não precisa fazer nada. E a igreja sempre viu um erro nisso, porque Deus te criou do nada, mas ele não vai te salvar do nada. Ele conta com a sua ajuda, porque ele te deu o livre-arbítrio. Então se você faz o mal ou o bem, você faz livre e consciente. Então Deus, ele trilhou um longo caminho, que é o caminho da revelação, que nós vemos na sua sagrada palavra, né, Sagrada Escritura, deixou-nos a Santa Igreja, a tradição da Igreja, depois o magistério da Igreja, para que você alcance a salvação, mas isso depende de você, né? Ele pode te ajudar, mas depende de você. Então, São Luís, ele tenta combater essa heresia que era muito forte na sua época. Então, por isso que ele vai dizer diretamente para essas pessoas, né? Não é mais triste? É mais triste ainda quando um católico faz isso, né? E aí ele vai dizer, né, o que essas pessoas fazem, né? Se vem ou ouve algum devoto da Santíssima Virgem falar muitas vezes do modo terno, forte, persuasivo da devoção a esta boa mãe, como de um meio seguro e sem ilusão, de um caminho curto e sem perigo, de uma via imaculada e sem imperfeição, e de um segredo maravilhoso para chegar a vós e vos amar perfeitamente, clamam contra ele e lhe apresentam 1000 razões falsas para provar-lhe que não é necessário falar tanto a respeito da Santíssima Virgem, que há muito abuso nessa devoção, que é preciso empenhar-se em instruir, em destruir e aplicar-se em falar sobre vós, em vez de favorecer a devoção à Virgem Maria, a quem o povo já ama suficientemente. A gente falava, né, num dos vídeos, né? Assim, as pessoas mais humildes, elas amam Maria eternamente, elas não precisam ler livro nenhum, porque elas já amam Maria, né? Então essas pessoas, elas tentam, né, tentar deixa eu achar uma palavra melhor, tentar, né, minguar, não sei se a palavra existe, eu acho que existe, minguar essa devoção a Maria, né? Porque não, a gente tem que amar somente a Jesus Cristo, deixa a devoção à Santíssima Virgem de lado, né? São Luís vai continuar, né? Consideram o rosário, o escapulário, o terço como devoções de mulheres, próprias de ignorantes, sem as quais se pode obter muita salvação. E aí, né, São Luís vai continuar os questionamentos, né? Poderá alguém agradar-vos sem fazer todos os esforços para agradar a Maria por medo de vos desagradar? Né? Então, todas as vezes que a gente reza o rosário, que a gente usa um escapulário, que a gente tem uma imagem de Nossa Senhora, será mesmo que a gente está desagradando tanto a Jesus Cristo, amando a mãe dele? Né? Fica aí, né, mais um dos questionamentos de São Luís para nós.
E aí no finalzinho, né, dessa oração, São Luís vai falar, né, vai fazer um pedido a Jesus Cristo. Dai-me uma parte dos sentimentos de reconhecimento, de estima, de respeito, de amor que tendes para com vossa Mãe Santíssima, a fim de que eu vos ame e glorifique na medida em que vos imitar e mais de perto vos seguir. Então aqui São Luís ele termina dizendo, né, Jesus Cristo, né, meu Senhor Jesus Cristo, me ensina a amar a sua mãe como você ama. E aqui eu faço um parênteses, né, tem um livro outro parênteses, né, tem o livro da Pat Mansfield. Ela é uma das pioneiras da Renovação Carismática Católica e ela escreveu um livro chamado Magnífica. Inclusive no canal do Eu Católico, um canal que eu tinha com uns amigos meus, eu fiz uma resenha desse livro. E lá ela fala, né, ela faz uma pergunta, né? Você já pediu para Jesus Cristo apresentar a mãe dele para você? Então, o que isso quer dizer, né? Nada melhor do que o próprio filho para falar da sua mãe, né? Para falar das qualidades, do amor que ele tem para com ela, né? E eu tenho certeza que perguntando a Cristo, todas essas barreiras, todos esses questionamentos caem por terra, porque ninguém vai conseguir amar mais a Maria Santíssima do que Cristo amou, né? E para alcançar de vossa misericórdia uma verdadeira devoção à vossa Mãe Santíssima e inspirá-la a toda a terra, fazei que eu vos ame ardentemente e recebei para este fim a súplica ardente que vos dirijo com Santo Agostinho e com verdadeiros amigos. Com Santo Agostinho e vossos verdadeiros amigos. E aqui ele vai, né, escrever na íntegra uma oração de Santo Agostinho, que é a oração que a gente faz nos exercícios preparatórios para a consagração. E não vou ler a oração inteira, né, mas eu convido você a rezá-la. Se você está lendo o tratado, tem no finalzinho lá as orações. A oração de Santo Agostinho. E aí Santo Agostinho vai dizer, né? Onde estava eu quando não pensava em vós? Que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseje a vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Então, se todas as devoções elas correm, né, pra gente chegar até Jesus Cristo, então a gente deve se empenhar e fazê-las todas muito bem, né? E aí São Luís, ele vai falar dessa oração e ele pede, né, para que a gente reze essa oração todos os dias, né, para pedir o amor de Jesus, que procuramos por intermédio da Santíssima Virgem. Então a gente vai até Maria porque a gente quer muito mais chegar até Cristo, mas a gente quer chegar até Cristo perfeitamente, como ela. E aí nós iremos para o segundo artigo, né, que é a primeira verdade, né, que todo fim último da devoção é Jesus Cristo. A segunda verdade é: pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. E aqui a gente vai um pouquinho, né, mais devagar, porque senão é capaz de a gente interpretar errado, né, tudo que é aquilo que ele vem dizer. Então, ele vai começar esse artigo dizendo, lá no 68. Do que Jesus é para nós, concluímos que não nos pertencemos, como diz o apóstolo, e sim a ele, inteiramente, como seus membros e seus escravos, comprados que fomos por um preço infinitamente caro e preço de sangue. Antes do batismo, o demônio nos possuía como escravos, e o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo. E só devemos viver, trabalhar e morrer para produzir frutos para o homem-deus, glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, pois somos sua conquista, seu povo adquirido, sua herança. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo ele quer receber alguns frutos de nossas mesquinhas pessoas, né? Aqui São Luís ele vai dar aqueles exemplos, né, de todas as passagens bíblicas que falam da vinha, a passagem que o Senhor ele confia a vinha aos trabalhadores, e um traz um fruto, outro não traz nenhum fruto, né, e o que plantou mais receberá em dobro. Ele vai dando vários exemplos disso, né, por isso que ele fala, né, isso nos prova que, né, Deus, Jesus Cristo quer receber algum fruto de nós, né, das nossas mesquinhas, né, nossas ações mesquinhas.
quer receber nossas boas obras, porque as boas obras lhe pertencem exclusivamente. Criados em Jesus Cristo, somos criados em Jesus Cristo para boas ações. Essas palavras do Espírito Santo mostram que Jesus Cristo é o único fim de todas as nossas boas obras e que devemos servi-lo não somente como servidores assalariados, mas como escravos de amor. Então, o fim último de todas as nossas ações deve ser agradar a esse Senhor. E aqui ele vai explicar, né? Há duas maneiras aqui na Terra de alguém pertencer ao outro e de depender de sua autoridade. São a simples servidão e a escravidão, onde a diferença que estabelecemos entre servo e escravo. E aqui tem uma observação nas notas, não sei se vocês chegaram a ver, que São Luís, na nota vai dizer, né? São Luís, ele abstraiu toda a moralidade da escravidão, né? Então, ele só usou o termo escravidão para ficar mais claro essa total entrega. Mas, e até mesmo, né, quando São Luís ele vivia ainda em alguns locais, a escravidão era legalizada. Então, por isso que ele usou esse título para dar um exemplo, né? Dar esse exemplo e ficar mais claro na nossa cabeça o que é o servo, o que é um escravo, né? Então, ele abstrai a moralidade desse ato, porque hoje a gente sabe que isso não pode acontecer em qualquer outro lugar, né? De pessoas escravizarem pessoas. Pela servidão, mas aí ele vai começar a dar as características de uma coisa e outra. Pela servidão, comum entre os cristãos, um homem se põe a serviço de outro por um certo tempo, recebendo determinada quantia ou recompensa. Já na escravidão, o homem depende inteiramente do outro durante toda a sua vida e deve servir ao seu senhor, sem esperar salário nem recompensa alguma, como um dos animais sobre que o dono tem direito, de vida e de morte. Há 3 espécies, isso aqui é muito importante, há 3 espécies de escravidão: por natureza, por constrangimento e por livre vontade. Por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus. Por constrangimentos, são os demônios e os réprobos, né? São escravos por constrangimento. E por livre e espontânea vontade, são os justos e os santos, né, de Deus. A escravidão voluntária é a mais perfeita, a mais gloriosa aos olhos de Deus, que olha o coração, que pede o coração e que é chamado o Deus do coração ou da vontade amorosa. Por quê? Por essa escravidão escolhe-se sobre todas as coisas a Deus e seu serviço, ainda quando não o obriga a natureza. Então aqui São Luís ele vai dizer exatamente o que é esta devoção. É uma escravidão por livre e espontânea vontade. Eu já não me pertenço, né? Eu entreguei tudo a Deus, pelas mãos de Maria. Aí ele vai começar a falar, né, que a diferença entre o escravo e o servo é total, né? Um servo não dá a seu patrão tudo o que é, tudo o que possui ou pode adquirir por outro ou por si mesmo. Mas um escravo se dá integralmente a seu senhor, com tudo o que possui ou possa adquirir, sem nenhuma exceção. Segunda diferença. O servo, ele exige salário pelos serviços que presta ao seu patrão. O escravo, porém, nada pode exigir, seja qual for a assiduidade, a habilidade, a força que empregue no trabalho. Terceira característica, né? Diferença. O servo pode deixar o patrão quando quiser, ou ao menos quando expirar o tempo de serviço. O escravo não tem esse direito. Quarto, o patrão não tem sobre o servo direito algum de vida e de morte, de modo que, se o matasse, como mata um de seus animais de carga, cometeria um homicídio, pelas leis. O senhor tem sobre o escravo o poder de vida e de morte,
de modo que pode vendê-lo a quem quiser ou matá-lo, como sem comparação o faria ao seu cavalo. E o quinto e último, o servo, enfim, só por algum tempo fica a serviço de um patrão, enquanto o escravo é para sempre. E aqui a gente volta a falar, né? Isso aqui é uma escravidão espiritual, né? Uma escravidão por livre e espontânea vontade que a gente se doa a Deus, né? Se a gente não o fizer, né? A gente era escravo do demônio. Então a gente, por livre e espontânea vontade, escolhe ser escravo de Deus. E aqui todas essas diferenças, é bom a gente voltar aqui e ver tudo aquilo que a gente abre mão por Deus. Então a gente abre mão da nossa vontade, a gente abre mão, né, do nosso salário, do nosso pagamento, a gente abre mão até da nossa vida e da nossa morte. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida e tudo que a gente possui ao Deus da vida, ao Deus que sabe o que é bom ou não para mim, né? Essa é a grande diferença. Só a escravidão entre os homens põe uma pessoa na posse e dependência completa de outra. Nada há, do mesmo modo, que mais absolutamente nos faça pertencer a Jesus Cristo e a sua Mãe Santíssima do que a escravidão voluntária, conforme o exemplo do próprio Jesus Cristo, que por nosso amor tomou forma de escravo, e da Santíssima Virgem, que se declarou a escrava do Senhor. Eis aqui a escrava do Senhor. E aqui São Luís vai explicar, né? Tem algumas traduções da Bíblia que Nossa Senhora responde, eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui, tem algumas traduções da Bíblia que Maria diz, né? Eis aqui a serva do Senhor. Mas a palavra servos, antigamente significava, não existia essa servidão assalariada e tudo mais, que ele dava esse exemplo, né? Então, quando Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, ela estava dizendo, eis aqui a escrava do Senhor, porque não existia o servo como a gente conhece hoje. Eram só escravos. Ele vai dizer isso aqui no ponto seguinte, né? Então, lá no 73 ele vai dizer, né? Digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo, não só como servos mercenários, mas como escravos amorosos, que por efeito de um grande amor se dedicam a servi-lo como escravos, pela honra exclusiva de lhe pertencer. Antes do batismo, éramos escravos do demônio. O batismo nos fez escravos de Jesus Cristo. Importa, pois, que os cristãos sejam escravos ou do demônio ou de Jesus Cristo. Isso é uma escolha que a gente faz. Se a gente não se doa, se entrega verdadeiramente a Deus, a gente vai estar se entregando por livre e espontânea vontade ao demônio, né? O que você gostaria de fazer com a sua vida, né? É um questionamento que a gente pode se fazer. O que digo absolutamente de Jesus Cristo, digo também da Virgem Maria, pois Jesus Cristo, escolhendo-a doar para a sua companheira inseparável na vida, na morte e na glória, em seu poder no céu e na terra, deu-lhe pela graça, relativamente à sua majestade, os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Né? E aquilo que a gente falou, né? Porque Deus quis, Deus decidiu fazer Maria ter todas essas qualidades e virtudes e se colocar a serviço, né? E nos ajudar a alcançar a salvação. A Santíssima Virgem é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós, e é o meio de que nos devemos servir para ir até Ele. E que meio perfeito, não é mesmo? A mais forte inclinação de Maria é unir-nos a Jesus Cristo, seu divino Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que vamos a Ele por meio de sua Mãe Santíssima. E isto é para Ele tanta honra e prazer, como seria para um rei, honra e prazer se alguém, para tornar-se mais perfeitamente seu escravo, se fizesse escravo da rainha. Né? Pois então, os homens e os demônios terão seus escravos voluntários e Maria não terá o seu, né? Ele vai se questionar, né? Se até os demônios têm os seus escravos, né? Maria não terá os seus. Seria desonra para um rei se a rainha, sua companheira, não possuísse escravos sobre os quais tivesse direito de vida e de morte. Pois a honra e o poder do rei são a honra e o poder da rainha. E pode-se acreditar que nosso Senhor,
o melhor de todos os filhos, que deu à sua Mãe Santíssima parte de todo o seu poder, considere um mal ter ela escravos? Então é aquilo que a gente questionava, né? Será? Pergunta para Jesus Cristo se ele acha ruim que a gente se entregue à mãe dele, né? Tenho certeza que a resposta será não. Tá bom? Que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo. É o mesmo que ser escravo da Santíssima Virgem, pois Jesus é o fruto e a glória de Maria. E isto se faz perfeitamente pela devoção de que falaremos a seguir. É a mesma coisa. Você vai ser escravo de Jesus, você vai ser escravo de Maria Santíssima. O artigo 3. Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Terceira verdade. Nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Então, quando Deus põe no vaso de nossa alma, ele vai dar o exemplo, né? Quando a gente coloca um vinho novo num odre velho, o que acontece? A gente corrompe esse vinho novo, né? Então, quando Deus põe no vaso de nossa alma, corrompido pelo pecado original e pelo pecado atual, suas graças e orvalhos celestiais, ou o vinho delicioso de seu amor, estes dons divinos ficam ordinariamente estragados ou manchados pelo mau germe e mau fundo que o pecado deixou em nós. Nossas ações e até as mais sublimes virtudes disto se ressentem. É, portanto, de grande importância para adquirir a perfeição, que só se consegue pela união com Jesus Cristo, despojar-nos de tudo que existe de mal em nós. Do contrário, nosso Senhor, que é infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha na alma, nos repelirá e de modo algum se unirá a nós. Então a gente precisa reconhecer esse fundo de maldade que todos nós temos. Nós fomos manchados pelo pecado original, então todos nós temos. E esse pecado, esse fundo de maldade, corrompe até as nossas boas ações. Então a gente vai dar uma esmola, a gente julga a pessoa que a gente está doando. E isso muitas vezes vem assim, né? A gente não controla, porque há um fundo de maldade em nós. Para despojar-nos de nós mesmos, é preciso conhecer, primeiramente, pela luz do Espírito Santo, nosso fundo de maldade, nossa incapacidade para todo o bem, nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância em todo o tempo, nossa indignidade de toda a graça e nossa iniquidade em todo lugar. Na preparação para a consagração, né, os 30 dias, 33 dias que a gente faz a preparação, o São Luís reserva 12 dias pelo conhecimento de si mesmo. Então, conhecendo a nós mesmos, se Deus, né, permitisse, como ele fez a alguns santos, que nós conhecêssemos o que de fato nós somos, nós cairíamos no desespero, né? Não sobraria nada de bom em nós. Os pecados atuais que cometemos, sejam mortais ou veniais, perdoados que estejam, aumentam em nós a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e a corrupção, deixando maus traços em nossas almas. Nosso corpo é tão corrompido que o Espírito Santo chama de corpo do pecado, concebido no pecado, nutrido no pecado e só apto para o pecado. Corpo sujeito a mil e mil males, que se corrompe sempre mais cada dia, e que só engendra a doença, os vermes e a corrupção. Pensa que acabou? Não acabou. Nossa alma, unida ao corpo, tornou-se tão carnal que é chamada carne. Aí tem uma citação de Gênesis, né? Toda a carne tinha corrompido o seu caminho. Toda a nossa herança é orgulho e cegueira no espírito, endurecimento de coração, fraqueza e inconstância na alma, concupiscência de paixões revoltadas e doenças no corpo. Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões,
mais apegados à terra que os sapos, mais feios que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais glutões que os porcos, mais coléricos que os tigres e mais preguiçosos que a tartaruga, mais fracos que os caniços e mais inconstantes do que um catavento. Tudo que temos em nosso íntimo é nada e pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Então, se a gente não tem a graça de Deus, né, se não for a misericórdia de Deus, o que seria de nós, né? Não teríamos chance alguma, não teríamos esperança. E aí, quando a gente reflete sobre a paixão de Cristo, porque ele teve que sofrer tanto na cruz, é justamente por isso, porque sem ele nós somos nada, o nada e o pó. Então, essa é a primeira, né? Primeira coisa que a gente precisa despojar, né? A gente não é nada, a gente não tem nada, a gente não faz nada, e caso a gente tenha algum mérito em alguma ação, é por muita misericórdia de Deus. Sozinhos não somos nada. Em segundo lugar, para despojarmos de nós mesmos, é preciso que todos os dias morramos para nós. Importa renunciarmos às operações das faculdades da alma e dos sentidos do corpo. Precisamos ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-nos das coisas do mundo como se não o fizéssemos. E aqui tem a citação, né? Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só e não produz fruto algum. Nós precisamos morrer para nós mesmos como um grão cai na terra e morre, porque senão não daremos frutos. Se não morrermos a nós mesmos, e se as mais santas devoções não nos levarem a esta morte necessária e fecunda, não produziremos fruto que valha. Nossas devoções serão inúteis. Todas as nossas obras de justiça ficarão manchadas pelo nosso amor próprio e nossa própria vontade. E Deus abominará os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. Na hora de nossa morte, teremos as mãos vazias de virtudes e de méritos, e não brilhará em nós a menor centelha de puro amor, que só é comunicado às almas mortas a si mesmas, almas cuja vida está oculta com Jesus Cristo em Deus. Em terceiro lugar, é preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem a que nos leva com mais certeza a este aniquilamento do próprio eu. Esta será a devoção melhor e mais santificante, pois é mister reconhecer que nem tudo que é luz é ouro, nem tudo que é doce é mel, e nem tudo que é fácil de fazer e praticar é o mais santificante. Do mesmo modo que a natureza tem segredos para fazer em pouco tempo, sem muitos gastos e com facilidade, certas operações naturais, há segredos na ordem da graça, pelos quais se fazem em pouco tempo, com doçura e facilidade, operações sobrenaturais, como despojar-nos de nós mesmos, encher-nos de Deus e tornar-nos perfeitos. Então, o que São Luís está querendo dizer, né? Que dentre as outras, né, as outras devoções, a gente deve escolher as devoções que nos mostrem o pó, o nada que nós somos. Ainda que façamos coisas muito boas, né? Que se você olha na vida dos santos, olha quantas coisas os santos faziam, quantas obras de misericórdia, quantos eles amavam a Deus. Mas quando eles falavam de si mesmo, era sempre colocando-se abaixo do pó, abaixo do nada. Porque eles reconheciam esse nada. Se eu não me engano, é Santo Afonso Maria de Ligório. São Luís pede também para Deus, né, para que Deus mostre como ele é. E aí Deus mostra como ele de fato é. E, se eu não me engano, Santo Afonso Maria de Ligório também tem essa graça de Deus,
de se conhecer profundamente. E ele fica tão assombrado, mas tão assombrado, que ele pede para Deus fazer ele esquecer algumas coisas, né? De tudo aquilo que ele viu em si. Porque era só coisa horrorosa, né? E, de fato, a gente, se não for a misericórdia de Deus, a gente tem a capacidade de cometer os piores pecados. São Francisco de Assis dizia, né? Quando eu olho um pecador, eu sempre penso, se não fosse a graça de Deus, eu cometeria pecados muito piores do que os dele. E aí, depois que a gente reconhece esse nada que nós somos, nós vamos para a quarta verdade. Temos necessidade do medianeiro junto do próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. E esse aqui é um dos grandes pontos de controvérsia, né? Que só existe um medianeiro entre Deus e os homens. E esse medianeiro é Jesus Cristo. E onde Maria se encaixa nisso daí? Maria é medianeira entre nós e Jesus Cristo. E aí São Luís vai explicar, né? Se nos apoiarmos sobre nossos próprios trabalhos, habilidades, preparações para chegar a Deus e agradar-lhe, é certo que todas as nossas obras de justiça ficarão manchadas e peso insignificante terão junto de Deus, para movê-lo a unir-se a nós e nos atender. Pois, como acabo de demonstrar, nosso íntimo é extremamente corrupto, e não foi sem razão que ele nos deu medianeiros junto de sua majestade. Viu nossa iniquidade e incapacidade, apiedou-se de nós, e para dar-nos acesso às suas misericórdias, proporcionou-nos intercessores poderosos junto de sua grandeza, de sorte que negligenciar esses medianeiros e aproximar-se diretamente de sua santidade, sem outra recomendação, é faltar ao respeito a um Deus tão alto e tão santo. É menosprezar este Rei dos Reis, como não se faria a um rei ou príncipe da terra, do qual ninguém se aproxima sem a recomendação de um amigo. E eu lembro de uma frase, né, do Padre Paulo Ricardo, né, que ele fala, né, que nossa igreja é linda e os santos são luminosos, né? Os santos são luminosos na igreja. O que são os santos? Os santos são essas... Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E os santos são essas tochas que nos fazem percorrer esse caminho, né? Então, se a gente quer... É muita soberba na nossa parte achar que a gente, né, vai chegar até Deus, né? Sem mais nem mesmo, sem mais nem menos, né? E a gente pode lembrar até mesmo de Moisés, né? Quando apareceu a sarça ardente, o que Deus fala para ele, né? Retire as suas sandálias, porque este solo é santo, né? Ele não era digno de estar ali, né? Então, a gente precisa justamente dessas pessoas que percorreram esse caminho, que reconheceram o seu nada, que viveram uma vida íntegra, né, banhada pela misericórdia de Deus, fizeram obras de caridades grandiosas, né, tiveram vida de oração, comunhão com Deus, tiveram um amor profundo por Deus, para que sejam tochas e nos levem por esse caminho, né? E o que a gente não pode dizer de Maria Santíssima, né? Se todo o brilho do sol, né, todo o brilho da lua vem do sol, né? No finalzinho do capítulo, São Luís vai dar esse exemplo, né? Maria é justamente essa lua, né, que ilumina esse caminho, né? Digamos, pois, lá no 85, digamos, pois, ousadamente, com São Bernardo, que temos necessidade de um medianeiro junto do medianeiro, pois por excelência, e que Maria Santíssima é a única capaz de exercer essa função admirável. Por ela, Jesus Cristo veio a nós, e por ela devemos ir a Ele. Se receamos ir diretamente a Jesus Cristo, Deus, em vista de sua grandeza infinita, ou por causa de nossa baixeza, ou ainda devido aos nossos pecados, imploremos afoitamente o auxílio e intercessão de Maria, nossa mãe. Ela é boa e eterna. Nela não há severidade nem repulsa.
Tudo nela é sublime e brilhante, contemplando-a. Contemplando-a, vemos nossa pura natureza. Ela não é o sol, que pela força de seus raios nos poderia deslumbrar em nossa fraqueza, mas é bela e suave como a lua, que recebe a luz do sol e a tempera para que possamos suportá-la. É tão caridosa que a ninguém repele que implore sua intercessão, ainda que seja um pecador. Pois, como dizem os santos, nunca se ouviu dizer, desde que o mundo é mundo, que alguém que tenha recorrido à Santíssima Virgem com confiança e perseverança tenha sido desamparado ou repelido. Ela é tão poderosa que jamais foi desatendida em seus pedidos. Basta-lhe apresentar-se diante de seu filho para pedir-lhe algo, e ele só ouve o pedido para logo conceder-lhe o que ela pede. É sempre amorosamente vencido pelos seios, pelas entranhas e pelas preces de sua querida mãe. Quem diz tudo isso é São Bernardo, né? Uma citação de São Bernardo que São Luís coloca aqui. De acordo com suas palavras, né, com as palavras de São Bernardo, temos 3 degraus a subir para chegar a Deus. O primeiro, mais próximo de nós e mais conforme a nossa capacidade, é Maria. O segundo é Jesus Cristo. E o terceiro é Deus Pai. Para ir a Jesus é preciso ir a Maria, pois ela é a medianeira de intercessão. Para chegar ao Pai Eterno, é preciso ir a Jesus, que é o nosso medianeiro de redenção. Então, né, Jesus Cristo é aquele que nos salva, né, que nos salvou, que nos remiu. E Maria é aquela, né, mãe, boa mãe, que intercede por todos os seus filhos. Artigo... Ixi, já foi o quarto? Já foi o quarto, agora é o quinto. Eu falei o terceiro? Não, falei o terceiro, né? Artigo 5º. É muito difícil para nós conservar as graças e tesouros recebidos de Deus. Como não bastasse a gente ser um nada, a gente não ter nada pela gente mesmo, a gente é o pó, né? Tanto que tem a celebração, né, da quarta-feira de cinza, pra gente lembrar que do pó a gente veio, do pó a gente vai voltar. Todos os tesouros, todas as graças que Deus nos manda, porque é um Deus misericordioso, a gente não consegue reter, né? A gente não consegue conservar essa graça. E essa é a 5ª verdade. É extremamente difícil, devido à nossa fraqueza e fragilidade, conservar-nos em nós as graças e os tesouros que recebemos de Deus. Primeiro, porque este tesouro, mais valioso que o céu e a terra, nós o guardamos em vasos frágeis. Somos vasos frágeis, né? Em um corpo corruptível, em uma alma fraca e inconstante, que um nada perturba e abate. Que um nada perturba e já abate. Segundo, porque os demônios, que são ladrões finórios, buscam surpreender-nos de improviso para nos roubar e despojar. Espreitam dia e noite o momento favorável a seu desígnio. Andam incessantemente ao redor de nós, prontos a devorar-nos, e pelo pecado arrebatar-nos num momento. Tudo que em longos anos conseguimos alcançar de graças e méritos. E aqui São Luís ele vai dar um exemplo, né? Pessoas têm havido muito mais cheias de graça do que nós, mais ricas em virtudes, mais experientes, mais elevadas em santidade, que foram surpreendidas, roubadas, saqueadas lamentavelmente. Não foi, e ele vai dizer o motivo, né? Não foi a falta de graça, pois a graça não falta a ninguém. Foi falta de humildade. Essas pessoas acreditavam-se mais fortes e suficientes do que eram na realidade. Julgavam-se capazes de guardar seus tesouros, fiaram-se e apoiaram-se em si próprias. Creram sua casa bastante segura e bem fortes os seus cofres para guardar o precioso tesouro da graça.
e devido a essa segurança imperceptível que tinham em si, conquanto lhes parecesse que se apoiavam na graça de Deus, é que o Justíssimo Senhor, abandonando as suas próprias forças, permitiu que fossem roubadas. Porque, nós sabemos, a humildade agrada muito o coração de nosso Senhor. E o terceiro, motivo pelo qual isso acontece. É difícil perseverar na justiça por causa da corrupção do mundo. O mundo está atualmente tão corrompido que é quase necessário que os corações religiosos sejam manchados, se não pela lama, ao menos pela poeira dessa corrupção. De modo que se pode considerar um milagre o fato de uma pessoa manter-se firme no meio dessa torrente impetuosa, sem que o turbilhão o arraste. No meio desse mar tempestuoso, sem que o furor das ondas o submerja ou apilhem os piratas e corsários, no meio desse ar empestado, sem que os miasmas a contaminem. É a Virgem, a única fiel, na qual a serpente não teve parte jamais, que faz este milagre em favor daqueles e daquelas que a servem da mais bela maneira. Então é justamente Nossa Senhora que nos guarda, que nos aproxima, que cuida de nós. Embora nós estejamos entregando tudo na mão dela, porque o que São Luís pede aqui é uma escravidão. Então você entrega tudo nas mãos dela. Mas a gente entrega nas melhores mãos. A gente entrega toda a nossa vida nas mãos daquela que embalou o menino Deus para ninar. Então, ela saberá o que é melhor para nós e ela nos levará até Cristo. Não que a gente não passe por tribulações, como a gente viu nos outros capítulos. Passa muito, porque o demônio está à espreita. O demônio odeia as pessoas que querem se aproximar de Deus. O demônio ele só vive do ódio, E ele odeia mais ainda as pessoas que se entregam nas mãos de Deus, pelas mãos de Maria Santíssima. Mas ela nos promete, No final de tudo, o Imaculado Coração triunfará. Põe tua mão, minha rainha, põe tua mão antes da minha. Fiquem com Deus. Salve Maria Santíssima.